Boa noite, player do mercado imobiliário. Vamos começar a nossa live sobre uso capião extrajudicial. Hoje, eu e a tabeliana Elisa Galante vamos conversar e vamos trazer a solução para vocês dos 5 maiores erros que são cometidos na uso capião extrajudicial. Eu quero saudar todos que estão entrando, todos e todas. Carol, Elaine, Weslânia. Se eu estiver falando errado o nome, vocês me corrijam, mas, gente, vamos compartilhar com todos os nossos colegas que também são players do mercado imobiliário para a gente fazer essa live muito especial. Eu quero saber de vocês. Da onde vocês estão falando, se vocês já atuam, já fizeram uso capião extrajudicial. Hoje a enquete, boa noite. Hoje nós fizemos a enquete e a maioria das pessoas que respondeu lá a nossa enquete disse que nunca fez a uso capião extrajudicial. E isso até me chamou muita atenção, porque, pessoal, hoje nós temos pesquisas que indicam que mais de 50% dos imóveis no Brasil são irregulares. Boa noite, Ceará. Doutora Ana Paula também entrando. Muito prazer ter vocês aqui. Então, nós temos pesquisas que indicam que mais de 50% dos imóveis no Brasil são irregulares. E a uso capião extrajudicial é um instrumento fantástico para a regularização. Então, talvez você, na sua comunidade, onde você mora, na sua cidade, você tenha essa porta aberta, essa oportunidade aberta, e você ainda não percebeu isso. Então hoje a gente está aqui para abrir os olhos de vocês, para que vocês iniciem atuando com a uso capião extrajudicial. Eu vi que a doutora Nelisa Galante já entrou, tô aqui aguardando. Deixa eu ver se eu consigo puxá-la aqui para participar. Essa live com muito conteúdo, que vocês sabem que todas as nossas lives aqui no Instagram são lives dele. Aí entrou. Nossas lives são bem objetivas, porque a gente tem o quê? Sabe que vocês, todo mundo que tá aqui. Calma aí, gente. Agora voltou. Esse negócio aqui. Vocês estão me escutando bem? Sim. Agora sim. Tô tentando aqui conectar. Deixa eu ver. Acho que eu vou tirar esse fone aqui, acho que fica melhor. Tava falando aqui, Nelisa, que a gente vai abrir hoje os olhos de muita gente para uso capião extrajudicial, que é uma ferramenta de regularização imobiliária. E hoje a gente tem pesquisas que indicam que mais de 50% dos imóveis no Brasil são irregulares. Então a gente pode estar aqui com uma grande oportunidade para todo mundo que trabalha no mercado imobiliário para iniciar trabalhando com regularização, trabalhando no extrajudicial, trabalhando com uso capião. Então, eu quero que você primeiro, se apresente aqui para o pessoal do Instagram, conta um pouquinho da sua história, e aí depois a gente já entra no primeiro grande erro para o pessoal não cometer. Vamos lá, então eu já vou abrir minha fala com a frase: tem trabalho para quem quer trabalho. Quando você falou aí, antes de eu entrar aqui, em torno de 50% dos imóveis brasileiros são irregulares, temos trabalho para quem quer trabalho, né? É uma gama, um rol de um mercado preparado para receber a advocacia, o sistema extrajudicial, para que se regularize os imóveis. Bem, me chamo Nelisa Galante, sou tabeliã de notas e registradora civil. Esse mês agora, dia 27 ou 28, completo 13 anos de assinatura lá do termo de posse na minha primeira estada no norte do estado, em Nova Venécia.
Então, estou no finzinho da vice-presidência do Sinoreg, estou presidente da ACEM Espírito Santo, membro do IBRADIM, da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica aqui no Espírito Santo. Então, assim, onde tem um espaço que eu possa ocupar, mesmo que pequenininho, que eu tenha uma oportunidade de fala, mínima que seja, para que plantar uma sementinha de uma nova era do sistema extrajudicial, lá estarei. E é muito importante a gente falar também assim, que hoje nós estamos no estado do Espírito Santo, mas a nossa atuação, tanto a minha e acredito também a sua, é de abrangência internacional, vamos dizer assim, né? Porque quem trabalha, por exemplo, a advocacia imobiliária, ela tem essa oportunidade de atender clientes de qualquer lugar e que estejam em qualquer lugar. E eu acredito que o tabelionato de notas hoje também tem essa possibilidade. Exatamente. Eu atuo fisicamente aqui em Cachoeiro de Itapemirim, mas já pratiquei atos de imóveis localizados no Amazonas. Enquanto a novela Pantanal estava rodando, a gente lavrou uma escritura de um imóvel aqui da Uana, no Pantanal. Então, assim, o Rio de Janeiro, várias escrituras sendo registradas nesse momento no Rio. Então, o leque é muito grande, claro, que sempre observando a competência. Com certeza. Pessoal, eu quero que vocês fiquem à vontade para colocar dúvidas de vocês sobre a usucapião extrajudicial. Nós recebemos na caixinha de perguntas algumas dúvidas e vamos esclarecer, mas as dúvidas vão ficar para o final. Então, você que mandou dúvida, vamos ficar até o final, que ao final a gente vai esclarecer todas as perguntas que o pessoal deixou lá na caixinha. Então, Nelise, eu acho que a gente pode começar falando desse processo, desse movimento, vamos dizer assim, de desjudicialização. A gente percebe que a usucapião, ela é um instrumento que até 2015 ela só podia ser realizada no Poder Judiciário. A partir de 2015, então, houve essa possibilidade dela ser realizada, da usucapião ser realizada nos cartórios. Então, a gente percebe o movimento no Brasil, eu acredito que seja um movimento que vem, né, do internacional, né, de outros países, que traz essa desjudicialização. Então, a gente vê cada vez mais instrumentos que antes só eram vistos no Poder Judiciário, agora já chegando para o extrajudicial. E a nossa, tanto a minha, obviamente, a minha atuação aqui na advocacia sempre falando para o pessoal como é importante nós advogados, nós advogadas, nós abrimos a nossa mente para o extrajudicial. Como o extrajudicial ele traz amplas possibilidades e ele tem a capacidade de alavancar a sua advocacia. Então, esse movimento de desjudicialização, a gente pode citar a usucapião extrajudicial e outros instrumentos também. Exato, a adjudicação compulsória, né, que está meio... A gente está se ambientando a ela ainda, os registradores de imóveis ainda estão se ambientando a ela. Agora, com a lei 14.382, podemos retificar nome, né, alterar prenome, tudo diretamente no registro civil. Então, a gama de serviços que estão sendo direcionados ao extrajudicial tem aumentado, e eu vou puxar a sardinha para o meu lado, tá? Nós, com os concursos, né, o número de concursos aumentando, concursados chegando, o sistema extrajudicial está muito mais técnico, né? Quanto mais o tempo passa, mais técnico vai ficando, e o legislador enxerga isso, vê isso bem, e vai aos poucos transmitindo a nós, né, poder para praticar atos que antes eram tipicamente processuais, agora aqui no Extra. E a gente percebe também como que a atuação no extrajudicial, ela traz vantagens para a sociedade. Então, assim, tanto os advogados são beneficiados por esse movimento de desjudicialização, como as pessoas, as partes também, vamos dizer, né? Que antes ficavam dependendo do judiciário, que possui uma alta taxa de congestionamento. Eu sempre digo que a gente sabe quando a gente vai entrar no Poder Judiciário, nunca quando a gente vai sair. É tão interessante quando a gente recebe
um cliente e fala assim, tá bom, doutora, mas esse processo ele vai durar quanto tempo? Aí você não tem o que falar. Porque você, infelizmente, hoje o Poder Judiciário ele tem essa taxa de condicionamento. Então, quando você vai para o CNJ, que você vai buscar esses dados, chega acho que mais de 70% de condicionamento. Então, essa taxa ela é calculada com o número de demandas que entram e o número de demandas que saem. Então, a gente percebe que 70% fica ali agarrado. Então, eles não conseguem dar vazão. Então, esse movimento, então, a gente tem a uso campeão extrajudicial, hoje o inventário extrajudicial, a adjudicação compulsória extrajudicial. Então, cada vez mais nós vemos esse movimento. E, especificamente sobre a uso campeão extrajudicial, aí vem o primeiro erro que a gente percebe, que nós identificamos, né, Nelisa? Quando a gente vai para o extrajudicial, o advogado, a advogada precisa conhecer a legislação que se aplica para aquele instrumento que vai ser utilizado. Então, por exemplo, para uso campeão extrajudicial, você precisa conhecer o Código de Processo Civil, o Código Civil, a Lei de Registros, o Código de Normas do seu estado e o provimento 65. Então, conhecer a legislação é importantíssimo. Exato. E não tem certo e errado, né, neste caso. Se você optar pela via judicial, conheça, exatamente, ratifica a sua fala, conheça como é o procedimento da uso capião no judicial. Se você optar pelo extrajudicial, desbrave o provimento 65, ele está lá intacto para que você explore, utilize cada vez mais a ferramenta do extrajudicial também. E é muito interessante porque justamente essa sua abordagem e agora eu vou ter que responder uma das perguntas que a gente recebeu na caixinha. Então, assim, eu falei que a gente só ia responder no final, mas vou acabar respondendo agora, porque a gente teve uma pergunta dizendo quando que eu vou para o judicial, quando eu vou para o extrajudicial. Então, a gente tem que entender que o extrajudicial ele vai ser utilizado quando a gente não tiver conflito sobre aquela situação, aquela posse, vamos dizer assim, né? Porque a uso capião, pessoal, ela é um instrumento que vocês vão utilizar para declarar a propriedade. Mas, na verdade, a propriedade ela já existe de fato. Então, você só vai obter a declaração da propriedade que já de fato existe. Vamos pensar, para ficar mais fácil, da posse. Da posse. Vamos pensar, mas dar um exemplo assim mais do dia a dia, a união estável, por exemplo, né? A união estável, a gente já quando a pessoa não tem nada, não tem escrituras de união estável, nada, só vive, preenche os requisitos lá de convivência, com o intuito familiar, enfim. Quando você ajuiza uma ação para declarar a união estável, aquela união estável já existe. Então, você vai só ter o reconhecimento, a declaração daquilo que já existe de fato. Então, a gente pode pensar na uso capião dessa mesma forma. É uma declaração do que já de fato existe. Então, a gente precisa saber, você vai para extrajudicial quando não tiver nenhum tipo de conflito sobre aquele imóvel ali que você está exercendo a posse. Uma outra também possibilidade de você não utilizar o extra e utilizar o judicial é quando, por exemplo, falta um ano para você finalizar a posse. Aí é uma estratégia do advogado, né? O advogado verifica que está faltando ou são meses. E aí ele já vai para o judicial, porque ele sabe que vai demorar, né? Porque o extrajudicial é rápido. E um ponto importante também aí, dessa definição, né, se vai para o judicial ou vai para o extrajudicial, é que no extrajudicial, além de não ter o conflito, você precisa estar regradinho ali no provimento 65. Porque aqui no extra, a gente tem uma peculiaridade que não tem lá no judiciário. A gente precisa da comprovação dessa cadeia sucessória, que lá no judiciário, as partes podem discutir essa questão. Aqui no extrajudicial, a gente precisa daquele contrato
que passou do proprietário tabular para B, que B passou para C, que C passou para D, que é o seu cliente. A gente precisa dessa cadeia comprobatória da transmissão da posse. Só o IPTU em nome, o IPTU em nome é mais um documento. Mas essa cadeia no extrajudicial, ela é necessária. Que lá no judiciário não é uma exigência tão ferrenha, né? Porque lá no judiciário é possível discutir alguma questão ou outra. O Gabriel está aqui perguntando em termos de custo, extra ou judicial. Então, Gabriel, eu vou dizer como advogada, depois até a Nelisa pode falar aí do extra. Eu acho que é importante a gente ter Sempre quando eu vou explicar para o cliente sobre o procedimento da usucapião extrajudicial, eu explico para eles o seguinte, que a gente tem como se fosse dois sistemas, vamos dizer. Primeiro, a gente tem que passar, que é no tabelionato de notas, para depois ir para o segundo, que é o registro. Só que você passar pelo tabelionato de notas não significa que você vai conseguir o registro. E aí, eu acho que até é uma dos pontos, né, que eu coloquei, dos erros, né, que a gente colocou, é você não ser transparente com o cliente. Então, quando a gente vai para custo, a gente precisa ser totalmente transparente com o cliente e explicar esses dois momentos da usucapião extrajudicial. Primeiro momento, tabelionato de notas. Segundo momento, registro. Lembrando que você ter a ata notarial não significa que você vai obter o registro da usucapião. São dois momentos distintos. Um depende do outro, né? O segundo depende do primeiro, mas o segundo não é certo, vamos dizer assim, mesmo você tendo positivo lá no primeiro. Então, aí a gente vai para o custo. Você tem o custo do primeiro procedimento, no tabelionato de notas, e o custo no segundo momento, que é no registro, né? Uhum. No tabelionato de notas vai depender de cada estado, porque tem estado que já tem tabela específica para ata notarial, para uso capião. Aqui no estado do Espírito Santo, a gente cobra a ata de uso capião na mesma tabela das escrituras públicas. Então, valor maior de 200 mil vai ser o teto da tabela do Espírito Santo, que é quase beirando 8 mil reais. E lá no registro de imóveis, precisa ficar atento, porque lá a cobrança é dupla. Então, lá a tabela de emolumentos é algo em torno de quase 5 mil reais o registro de imóveis, e essa cobrança é dupla lá. Então, é importante ver e a questão do tempo também, né? Porque nesse balanço aí, tempo de entrega de resultado para o cliente e menos custo, um possível menos custo no judiciário, o advogado, a advogada vai precisar chegar nesse balanço, né, para ver qual é o melhor formato, que nem sempre o menos custoso é o que melhor se encaixa ao caso concreto. Exatamente. Essa questão de você verificar qual é a intenção do seu cliente. Por quê? Se o seu cliente ele quer uma regularização rápida, se ele tem a possibilidade de efetuar o pagamento desses emolumentos, e você pode calcular por alto, olhando para a tabela do seu estado, que a corregedoria do seu estado disponibiliza, está tudo lá. É óbvio que nós vamos ter alguns valores que você só vai saber mesmo no momento. Igual, por exemplo, vou dar um exemplo. Hoje eu entreguei uma documentação referente ao usucapião de um apartamento e, coincidentemente, né, hoje na nossa live, e foi muito... quando a gente deu entrada lá no registro, a minha cliente estava muito ansiosa, querendo saber questão de valores. E aí, eu expliquei para ela que a gente tinha que aguardar, porque o registro ele não te dá de pronto o valor, porque eles cobram por atos. Então, tem uma série de atos que talvez precisem ser feitos e outros que não. E também pela quantidade de folhas. Então, quando eu dei entrada, eu obviamente, com o papel de advogada, perguntar, e aí a pessoa falou, olha, aqui a gente me deu aquela resposta que eles sempre dão, que não tem como dar o valor certo, porque depende do número de páginas, dos atos que vão ser praticados.
mas você tem como ter mais ou menos uma noção olhando a tabela dos emolumentos do seu estado, né? Uhum. Um ponto importante aí, Vanessa, já voltando para os erros, né? Um erro que ocorre muito, e aí advogados e advogadas atentem-se a isso. O cliente vem à tabeliã, pedir o aconselhamento jurídico de qual é o uso capião, vamos para o judicial, vamos para essa judicial. E nossa função não é essa. Essa é a função de vocês. Minha função como tabeliã é materializar o que a doutora Vanessa chegou à conclusão juridicamente, tecnicamente, de qual era o melhor formato. Então, a sociedade como um todo, a advocacia capixaba, a advocacia brasileira está à disposição para receber você, cliente interessado em uma uso capião, para fazer essa consulta jurídica, de preferência um advogado especialista em direito imobiliário, que ele vai estar mais habituado a onde a gente encaixar perfeitamente aquele caso concreto. A uso capião que foi deferida para outro, não necessariamente ser deferida para você. Esse é um ponto importante, porque cada uso capião é uma história diferente, né, Vanessa? Cada uso capião tem a situação específica e o encaixe perfeito dela. Exatamente. E tem pergunta de papai aí. Quais os documentos para provar que a pessoa está ocupando o imóvel, por exemplo, se ele não paga nada nos órgãos públicos? Então, não necessariamente você precisa ter um documento, por exemplo, do IPTU, né? No caso, pagando IPTU ali no município. Mas você pode ter, por exemplo, uma conta de água no seu nome, uma conta de energia elétrica. Você vai ter a declaração ali daqueles confrontantes, né? Então, na verdade, você ter o IPTU, ele é algo a seu favor, óbvio. Nós, quando prestamos assessoria jurídica para casos de uso capião, né, que a gente identifica, nós pedimos toda a documentação para analisar. E o IPTU é um dos documentos que, obviamente, nós vamos utilizar para ajudar ali naquela construção para a prova da posse ininterrupta, mansa pacífica, aí depende da modalidade do uso capião. Mas não necessariamente você precisa do IPTU. Então, você pode ter outros documentos, testemunha, enfim. E aí é interessante essa questão, aí a gente passa, né? Então, a gente já falou do primeiro erro, não conhecer a legislação, do segundo erro, não ser transparente com o cliente, e aí o terceiro erro, a gente pode falar que é não analisar o tempo de posse. E aí, não analisar o tempo de posse, a gente passa por análise de documentos, análise documental. Então, você chegar, a gente percebe que muitos colegas, eles querem resolver tudo na uso capião. E, pessoal, não é isso. A uso capião não pode ser utilizada como forma de burla da adequada escrituração do imóvel. Então, se você tem como fazer a regularização, enfim, escriturar de forma adequada, você não deve utilizar a uso capião. A uso capião é para quando existe um óbice, e aí esse é um dos pontos, para mim, mais sensíveis no requerimento da uso capião, que é você apresentar o óbice à adequada escrituração. Isso. A prioridade é sempre ato tributável. É sempre o inventário, é sempre a compra e venda, é sempre a doação. A uso capião é residual. Então, Vanessa, esse ponto do óbice que vai vir no requerimento, né, lá para o registrador de imóveis, apontar da forma que o advogado entender melhor. O porquê, né? Não foi no inventário, da dificuldade, não conseguimos. Tentamos por todos os meios tributáveis e não conseguimos. Muitos de indeferimento de uso capião decorre disso. Porque o requerimento é protocolado, o cartório não vai perceber que tinha isso, que tinha aquilo, mas as conexões, elas são feitas. A gente tem a matrícula ali, o registrador de imóveis tem a matrícula, ele entende que o falecido, por exemplo, o A,
fez um instrumento particular passando para B, e o B entra com um inventário, com uma uso capião extrajudicial, por que não um inventário? Então, a gente sempre tem que primar pelos atos tributários, a legislação fala isso, né? A doutrina fala isso, a uso capião ela é residual. Com certeza, e a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso e também você afirmar que não, fez a ata notarial, já está certo o registro da usucapião. Isso também é uma fala, né, que não deve ser utilizada pelo advogado. E isso é super importante que a gente volta um pouquinho na transparência, né? Porque o provimento 65, ele determina que a gente insira uma frase lá, que eu coloco em caixa alta, exatamente dizendo isso, que a ata notarial não garante o deferimento, né? O nascimento desse imóvel a título de aquisição originária. E os clientes, eles confiam muito no advogado e na advogada, muito. A gente lê o instrumento ali, eles aprovam o texto, mas eles estão confiando no que o advogado e a advogada está falando. Às vezes ocorre, só para voltar nesse caso aí, ocorre não, estou com um cliente que ele assinou uma procuração na década de 90, que ele veio agora falando assim, eu quero registrar minha escritura. Aí eu sim, a gente faz protocolo, recolhe o imposto, porque ele não tinha recolhido o imposto. Eu peguei, era uma procuração. Aí eu falei, isso aqui é uma procuração. Não é uma escritura, né? Era. Aí ele falou assim, eu fui assinar uma procuração. Década de 90, eu estou até agora, que você acabou de me dizer que isso não é uma escritura. Provavelmente, na cabeça dele, ele estava com a escritura do imóvel, né? Escritura do imóvel. E era uma procuração onde um terceiro, que não era o proprietário da matrícula. Exatamente. Então, agora, o advogado está estudando qual é a melhor forma, se vamos para uso capião, se é caso de um possível inventário, para localizar essas pessoas. Então, o cliente tem uma confiança muito grande no que a doutora Vanessa Zanotti fala. O texto, eles não querem nem saber. Então, assim, ter essa transparência na hora de falar, olha, isso aqui é uma ata notarial, é um meio para a gente conseguir o registro no cartório de registro de imóveis. E, Vanessa, só mais um ponto também, que, assim, 5 erros, 5 dificuldades é pouco, né, aqui para nós. Com certeza. Eu percebo aqui nas atas que eu já lavrei de uso capião, que você vê o advogado que está determinado a registrar a atuação dele, é diferente do outro que pediu uma ata e protocolou, recebeu as exigências, que normalmente, né, a lista é extensa das exigências, e não foi, não seguiu. Então, você vê a atuação da... Pode ser também por talvez desconhecer, porque a gente tem, né, na advocacia, e acho que em toda profissão, aqueles que vão se deparar com a primeira dificuldade e vão simplesmente abandonar. Abandona o cliente, abandona o procedimento, abandona e vira as costas e não quer resolver, não quer aprender. E a gente tem outros, eu tenho certeza, se você está aqui na nossa live hoje, ou está assistindo depois no YouTube, no Instagram, você é aquele profissional que não vai desistir, que está aqui para aprender, que está aqui para não cometer os erros que a gente está apontando. E, é claro, finalizar todo o trabalho com o cliente, porque a gente precisa de pessoas, de players, de profissionais que vão atuar no mercado imobiliário de forma qualificada, de forma transparente e sempre primando de forma melhor, atender melhor o cliente, né? Eu tenho um caso que me marcou bastante, que a advogada ficou 6 meses ali em cima do registro de imóveis, e ela me ligava, Nelisa, a exigência é essa. A gente chegou ao ponto, eu falei, doutora, vamos na junta comercial. Não tinha nada a ver com pessoa jurídica, vamos na junta comercial. As exigências foram levando a gente para um caminho que a gente precisou na junta comercial. Pediu o desarquivamento de uma pessoa jurídica que já tinha sido extinta, que era conectada a essa pessoa física, que era o requerente, enfim. A advogada ficou ali, ó, de pouquinho em pouquinho, sanando cada exigência, levando as documentações, né? Que a maioria das exigências, elas têm a ver normalmente com documentos que não foram levados, não necessariamente com a ata em si. Sim, sim.
E aí, Sim, documentos que não foram levados, e aí é mais um erro que retarda, né? Dificulta o registro. A documentação tem que estar completa. Eu ouço vários depoimentos de registradores de requerentes, né, advogados, que chegam no registro de imóveis só com a ata. não dá. Como que a ata, né, é a mãe, né, é o documento número 1, junto com requerimento, junto com certidão de justiça, junto com uma gama de documentos. Isso dificulta, né, a análise, o registro, o protocolo Com correto. certeza. Na verdade, para a gente fazer a uso capião, a gente precisa montar um dossiê mesmo, né? Um dossiê de documentos. A Fátima está escrevendo aí, é um trabalho muito desafiador, eu amo. Pois é, trabalhar com direito imobiliário é simplesmente desafiador e é muito prazeroso. Porque, igual, por exemplo, hoje, quando eu entreguei a documentação, a cliente ela estava tão assim, feliz, tão radiante, porque ela falou assim, Vanessa, a gente agora vai conseguir vender esse imóvel, e aí a gente sabe que o imóvel regular, ele tem uma valorização de praticamente 50% ou até talvez mais. Então, se você pensa em vender o imóvel precisa estar totalmente regular para você não sofrer uma depreciação no momento de fazer ali aquela venda. Então, você entregar isso para a pessoa é simplesmente fantástico. É assim, é uma satisfação aí você conseguir proporcionar isso, né, para as pessoas e proporcionar isso em tempo curto. E aí a gente vai lá na questão do custo, né? O tempo é dinheiro, então se o tempo foi rápido, a pessoa poupou dinheiro, vai conseguir vender de forma mais, com valor mais alto. Então, isso tudo é muito gratificante e traz uma realização profissional incrível. E aí, falando sobre essa questão de documentação, de você montar um dossiê para uso capião, a gente pode entrar num próximo erro que a gente percebe, né, que a gente identificou, que é não fazer parcerias. Por quê? Para uso capião extrajudicial, você precisa de documentos, vários documentos. Por exemplo, uma planta topográfica. Então, você vai precisar de um profissional, que é o topógrafo, para realizar aquela planta topográfica, pegar a anuência dos confrontantes, enfim, fazer essa parte ali de levantamento topográfico. Então, se você é advogado, você não tem condição, quer dizer, você nem pode fazer isso. Então, você precisa de fazer parcerias com outros profissionais. E eu não digo parceria no que tange aos cartórios, mas você precisa estabelecer um diálogo com os cartórios. Uhum. E para você estabelecer esse diálogo com os cartórios, você precisa de ter conhecimento técnico. Por quê? Nós já vivenciamos situação de você chegar, que a gente sabe que, imagina, o uso capião extrajudicial começou em 2015. Então, nós temos 7 anos, então a gente sabe que nesse Brasil continental existem cartórios que ainda nunca lavraram mata notarial de uso capião. Então, se você tem conhecimento, você vai ao cartório, você vai apresentar para o tabelião, enfim, para a tabelião, aquele seu conhecimento, explicar, talvez levar uma doutrina, enfim, trabalhar junto com os cartórios, né? A Fátima está colocando aí, exatamente, é uma satisfação. Trabalhar trabalhar no imobiliário, com o direito imobiliário. Então, parcerias é fundamental você fazer parcerias. Sim. Tem um erro também que é super comum, inclusive ontem, eu acho que foi ontem que me veio nos comentários lá do Instagram. Melissa, estou precisando de você para uso capião. A primeira pergunta que a tabeliã faz onde está localizado? Aonde? Conectada à parceria que você falou. Aí ela falou Vargem Alta. Eu fui imediatamente, marquei o meu colega, o Rodrigo Bachur, de Jaciguá.
falei, meu colega Rodrigo vai certamente te ajudar aí no que precisa. Então, a competência, nós estamos, como você brilhantemente mencionou, a USP-Campeão de 2015, temos 7 anos, estamos saindo da primeira infância. Então, a competência, que para mim, aqui como tabelião, é uma coisa muito básica, ainda não é conhecida na sociedade. Então, competência para uso capião é tabelião ou tabelião do município do imóvel. Qualquer tabelião do município do imóvel tem a competência para lavrar ata notarial, até porque ela exige diligência, né? Não é obrigatória, mas ela exige diligência. Então, para nós nos deslocarmos, nossa competência, a gente só consegue circular dentro do município. Exatamente. Então, a gente precisa, né, nós advogadas, advogados que pretendemos trabalhar com o uso capião extrajudicial, a gente precisa ter esse conhecimento para fazer as parcerias e, obviamente, procurar o tabelionato do local, né, da situação do imóvel, que vai ser objeto da uso capião, para você passar por aquele primeiro, como eu coloquei, né? Primeiro momento da uso capião extrajudicial, que é a lavratura da ata notarial. E aí é interessante a gente falar sobre essa questão da ata notarial, o seguinte, obviamente, você vai utilizar a ata notarial como primeiro momento ali, obedecendo todos os requisitos, apresentando um requerimento para lavratura da ata notarial bem completo, com a documentação robusto, para você obter essa ata notarial o mais rápido possível. Mas a gente tem que alertar o seguinte: Vanessa, eu tenho aqui um cliente que não tem tempo ainda da uso capião, mas a gente quer lavar a ata notarial para só o tabelião ou a tabeliã verificar aquela situação fática que está acontecendo ali naquele imóvel. É possível? E aí a gente pode dizer que, sim, é possível você se utilizar de várias atas notariais até que o tempo transcorra e você, depois que o prazo, né, da uso capião seja preenchido, você lavra então a última ata notarial para depois levar a registro. E essas outras que você lavrou no transcurso, né, do tempo, você vai poder utilizar como prova. Exato. E uma questão super legal também é que, em caso de indeferimento de uma uso capião extrajudicial, pode ter, né, advogado, advogada que desiste, acabou e agora perdi. Vou entrar no judicial e vou começar tudo de novo. Não, você vai realmente entrar no judicial, mas você já vai levar a ata notarial que vai compor esse rol de documentos e certamente o tempo do seu processo judicial será menor, porque o juiz vai ver que já tem um documento com fé pública atestando tempo de posse. Com certeza. E aí é interessante essa questão, né, da utilização da documentação, e a gente pode cair no outro erro, que a gente pode comentar agora com eles, que é a questão da precificação de forma adequada. Por quê? Obviamente, você, analisando a documentação, analisando o caso concreto, você verifica que existe a possibilidade de utilização da uso capião extrajudicial. Você pode incluir no seu contrato de prestação de serviços advocatícios, se caso a uso capião extrajudicial não seja deferida, você vai se utilizar do instrumento da uso capião agora judicial. E ali naquele contrato de prestação de serviço, você já faz esse link e você vincula o cliente ali com você, tanto na parte extrajudicial, quanto se houver algum tipo de indeferimento, você já partir para o uso capião judicial. Então, tem muitos colegas que não fazem esse link no contrato, e aí, como você falou, tem um deferimento na extrajudicial, abandona o cliente, e aí você perde a oportunidade de continuar com aquele cliente, obviamente, o seu ticket, né, da uso capião judicial vai ser um pouco maior, porque a uso capião judicial demanda, né, mais tempo, é mais complexa, vamos dizer assim, mas você colocando no contrato, você já faz essa amarração ali e vinculação do cliente. E esse contrato, ele dá uma dupla transparência, né?
que além da ata constar claramente, expressamente, que não garante o registro, o contrato também está dizendo, olha, em caso de não registrar, eu estou aqui, o advogado, a advogada está dizendo, estou aqui para iniciar o seu procedimento lá no judicial. É bem interessante porque fica uma dupla transparência. Com certeza. Então, pessoal, a gente já viu alguns erros já em não conhecer a legislação, não precificar os serviços de forma adequada, não fazer parcerias, não analisar o tempo de posse e não ser transparente com o cliente. Já falamos cinco erros aqui que a gente identificou. Só que a gente precisa também trazer para vocês uma resposta de uma questão, né, Nelisa, que a gente recebeu lá na caixinha de pergunta, que é uma pergunta super importante, que eu falei lá no início da live, que eu ia deixar para o final, e a gente vai esclarecer agora. Por quê, pessoal? A pergunta que a gente recebeu foi a seguinte: se uma notificação extrajudicial é capaz de interromper o prazo da contagem que você precisa, né, completar para uso capião. E aí a gente tem que verificar que a prescrição da pretensão aquisitiva, né, daquele imóvel, ela tem que finalizar, dependendo da modalidade da uso capião, e a gente tem diversas modalidades de uso capião, e aí o advogado, acho que foi um colega advogado que perguntou, se o meu cliente recebe uma notificação extrajudicial, será que isso vai interromper? E aí a nossa resposta é, não interrompe o prazo. E aí a gente pode citar, eu separei aqui para vocês, um julgado do STJ que fala claro que é o RESP 15.84.447. Então, RESP 15.84.447. Fala exatamente, especificamente sobre, nesse caso aqui, boletim de ocorrência. Então, a gente procurou sobre notificação extrajudicial e esse caso aqui desse RESP do STJ fala de boletim de ocorrência. Por quê? Já prestei assessoria jurídica para a pessoa falar assim, não, mas eu tenho aqui um contrato, enfim, a pessoa tem ali o contrato e tal, mas eu fiquei sabendo que lavraram o boletim de ocorrência, e aí eu perdi o prazo, suspendeu o prazo, enfim. E aí a gente pode esclarecer que, com base no entendimento da STJ, não interrompe o prazo da prescrição. E aí a fundamentação dos tribunais é com base no Código Civil, especificamente lá no artigo... Fala aí, Elisa, acho que é isso. 1244, que traz essa previsão específica para uso capião. Então, notificação extrajudicial, boletim de ocorrência, não interrompe o prazo para você adquirir a uso capião, né? Aquele imóvel pela uso capião. A aquisição originária. E eu não tenho nem o que falar, porque você arrasou nessa fala. Minha função aqui não é materializar, olha só que aconselhamento jurídico maravilhoso. Exatamente. E é muito interessante quando a gente vai fazer o requerimento da uso capião extrajudicial, a gente tem advogados que ficam com medo, né? Ai, mas eu vou ter que mencionar que ele recebeu essa notificação extrajudicial ou que tem esse boletim de ocorrência, enfim. E aí, se você tem esse conhecimento que esse instrumento, né, que foi utilizado, enfim, não interrompe, você coloca no seu requerimento, porque você vai trazer também essa transparência para o tabelião e a tabelião. E aí é interessante... Nessa uso capião que eu finalizei hoje, nesse apartamento, a gente senta, esmiuça mesmo, né? Detalha tudo e coloca ali no requerimento o
o que é verdade. Então, assim, quando você vai expor, por que que você não fez a escrituração adequada? Por que você não fez um inventário? Por que você está procurando a uso capião? Você tem que trazer essa transparência. Então, assim, se o seu cliente receber uma notificação extrajudicial, saiba que você pode colocar isso no requerimento, porque aí você vai fundamentar no Código Civil, vai procurar jurisprudência. Nós estamos aqui também, né, o Instagram, para trazer conhecimento para vocês. Pode nos procurar, porque a gente trabalha junto aqui. Quanto mais a gente tiver players trabalhando de forma consciente, de forma adequada, com conhecimento jurídico, isso tudo vai elevando cada vez mais o nível das pessoas que atuam com direito imobiliário. Isso, e sua fala me conecta à entrega de dignidade, né? Você não entrega um título, vocês, principalmente os advogados e advogadas que estão com o cliente do começo ao fim, vocês não entregam título, vocês entregam dignidade. Por muitas vezes, aquele imóvel que você acompanhou, o procedimento de usucapião extrajudicial ou judicial, que seja o único imóvel que a pessoa tem na vida. Então, é uma função social que a advocacia exerce, que é, assim, brilhante. Eu fico encantada olhando daqui. E a gente tem mais uma pergunta aqui que fizeram sobre se a pessoa que tem um outro imóvel registrado, se ela pode usucapiar um outro bem. Então, a gente vai pensar nas modalidades, né, da usucapião e a modalidade que impede, vamos dizer assim, né, que você não pode utilizar, é a modalidade da usucapião constitucional. Então, se você quer encaixar a sua usucapião como a usucapião constitucional, você não vai poder, porque tem esse óbice, vamos dizer, né? Para a pessoa se utilizar da usucapião constitucional, você não pode ter um outro bem registrado no seu nome. Mas as demais modalidades a gente pode utilizar sem qualquer dificuldade. E aí eu vou deixar aqui também, que eu achei muito interessante, eu sempre que eu posso eu compartilho livros que eu utilizo na minha atividade. E esse livro aqui, tô até com vontade já de comprar a próxima, nem sei se tem uma próxima edição, mas esse daqui eu tenho, é a 4ª edição de 2021, não sei se já saiu em 2022, mas esse livro aqui, ó, eu utilizo muito para quando eu tenho... Ah, não acredito, você tem aí também? Que coincidência. É bom mesmo, não é? Tá vendo, né, gente? Se é para estudar, vamos estudar conectada. Então, esse livro aqui do Marcelo de Rezende Campos Marinho Couto é muito didático, tem um conteúdo muito interessante, muito prático de você utilizar, e ele realmente te auxilia na sua atuação com a usucapião extrajudicial. Então, super dica para vocês, ó, da editora Juspódio, deixar aqui, ó, para quem quiser fazer um print. E aí a gente chega na parceria de novo, né? O Marcelo ajuda aí com a doutrina e a gente, tanto eu quanto o Vanessa, a gente contribui no que puder, né? No que tiver possível, para que a atuação do advogado da advogada ou do tabelião da tabeliã seja o mais eficiente possível para alcançar a entrega da dignidade para a parte. E é interessante porque eu faço, né, o pessoal que me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu faço parte da Comissão de Direito Imobiliário da OAB do Espírito Santo, e nós vamos lançar um livro o ano que vem sobre terreno de marinha, que é uma matéria, né, vamos dizer assim, muito específica aqui do Espírito Santo, mas a gente também vê muito a questão da Bahia, de outros estados também possuem esses regramentos, né, do terreno de marinha. E o artigo científico que eu estou escrevendo em coautoria com uma colega vai ser sobre uso capião nos imóveis que são de terrenos de marinha. Então, aguardem que o ano que vem vai ter o lançamento, eu vou divulgar aqui para vocês no Instagram, a gente vai ter esse lançamento desse livro
de coletânea de artigos científicos sobre o terreno de Marinha, e o artigo que eu estou escrevendo que eu já escrevi, na verdade, com a colega, vai ser sobre uso capião nos imóveis que são terrenos de Marinha. Então, aguardem aí, o livro vai estar fantástico. Então, Nelisa, queria agradecer mais uma vez. Eu e Nelisa já fizemos várias lives por aqui. E sempre é uma satisfação ter você aqui no Instagram, divulgando conhecimento. Essa parceria aí que a gente fez no ano passado, de diversas lives. E a gente vai encerrar, né? Essa última live da série de lives de dezembro foi com você. E quem sabe em 2023 a gente marque outras lives e continue aqui a propagar conhecimento para todos que busquem, que tenham interesse em aprender cada vez mais. Estou muito orgulhosa de fechar sua temporada 2022 de lives. Que honra! Muito feliz com a confiança de sempre. Eu fico à disposição de todas as pessoas que estão aqui, de todas as pessoas que ainda vão ver essa live. É você que ainda verá essa live. Eu, pessoalmente, fico à disposição, doutora Vanessa Zanotti, também. Conte com a gente sempre. Exatamente. Agradecer a todo mundo que esteve aqui presente. Essa live com a participação de vocês é incrível. A gente atingindo o Brasil inteiro cada vez mais. Eu fico muito grata pelo envolvimento de vocês, em busca de se aprimorar cada vez mais no direito imobiliário, no mercado imobiliário, porque aqui a gente tem tanto advogados, a gente tem despachantes imobiliários, temos corretores, então é importantíssimo ter essa conexão de todos os que atuam no mercado imobiliário. Então, agradecer a todos que ficaram aqui com a gente e desejar agora, né, um Feliz Natal para vocês, um Feliz Ano Novo, que Deus nos abençoe o ano que vem. E agradecer a vocês aqui, dizer que o 2023 a gente vai continuar juntos e cada vez mais com muito conteúdo de qualidade para vocês. Beijo grande a todos. Obrigada pela confiança. Até a próxima.